Olá, caros amigos, é uma grande alegria tê-los aqui novamente para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Este é mais um projeto, mais um braço aí do projeto O Céu Te Ajudará, que nós temos lives quase diariamente às 18h30. Então, pedimos a vocês que se inscrevam nesse canal, divulguem o vídeo, ativem as notificações. Assim, a doutrina espírita conseguirá chegar a mais pessoas interessadas. Compartilhe esse vídeo, siga-nos no Instagram. Eu vou receber minhas amigas para nós podermos dar continuidade às reflexões do Evangelho. Roseli, seja bem-vinda. Obrigada. E a todos que estão nos assistindo também, sejam bem-vindos, uma boa noite. Ana Amélia, seja bem-vinda. Olá, amigos, Patrick, Roseli, é um prazer estar com vocês e com todos que nos acompanham. Ah, que bom, gente, estar com vocês novamente, para nós prosseguirmos aí, com mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a todos que deixem aí o nome, deixem o seu boa noite, coloca aí a cidade de onde você está nos assistindo, para que nós possamos saber, tá bem? Então, antes de nós começarmos aí o próximo item, gostaria de pedir para a Ana Amélia fazer a nossa prece de abertura hoje. E a Roseli faz a final, pode ser? Pode sim. Ótimo, então. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais dessa doutrina redentora prometida pelo nosso Mestre Jesus, que tanto nos ama. Peçamos a Ele e aos trabalhadores da luz a inspiração e a clareza de expressão para a nossa troca de ideias de hoje. Em homenagem ao mês das mães, peço a todos que elevem o pensamento à nossa mãe Maria Santíssima, rogando que abençoe todas as mães do planeta, amparando os corações daquelas que sofrem nesse momento, pelas mais diversas dores. E fazemos a prece: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que assim seja, que sejamos abençoados aí, nesse encontro de estudos mais uma vez. Bom, vamos lá então, dando continuidade. Hoje o tema é um tema que dá pano para manga, Aliança da ciência e da religião. Vou compartilhar a minha tela, e aí as pessoas que, porventura, não tenham aí o Evangelho, elas podem acompanhar aí, Mas é bem simples. Caso alguém tenha dificuldade para encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo, pode entrar em contato conosco. A gente dá um jeito aí de mostrar a vocês o lugar mais próximo para encontrar. E existem edições muito econômicas do Evangelho, saem por menos aí de R$ 5. Então, é sempre bom ter o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse livro ele contém toda a parte moral da doutrina, e é muito importante para que nós possamos conhecer, seguir, confrontar as nossas atitudes com as atitudes expressas aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos dar início à leitura aí. Roseli pode ler para nós? Consegue ver aí? Sim, tranquilo. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade.
porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Nossa, eu acho fantástico esse parágrafo, né, Roseli? Nós podemos aí Sim, extrair diversas. Eu vejo que esse parágrafo ele é um grande avanço para essa aliança, para uma nova visão entre a religião e a ciência. Porque sim, antes nós víamos, né, e a religião via essa aliança como algo incompatível, né? Ciência e religião eram igual água e óleo, né? Não se sim, misturavam. E sim. esse parágrafo aí, ele nos traz já um avanço em relação ao progresso intelectual, né? Ao progresso aí do pensamento do homem. É porque Gostaria de comentar? a ciência e a religião, quando o Kardec fala que elas são as duas alavancas da inteligência humana, ou seja, elas são o desenvolvimento da inteligência humana, né? São instrumentos do desenvolvimento da inteligência humana. Então, elas precisam estar unidas, estar olhando para o mesmo ponto, né? E o que está acontecendo é que elas estavam olhando para o mesmo ponto, mas com olhares diferentes. Então, elas precisam estar olhando para o mesmo ponto, mas com os olhares iguais, né? Então, porque o Uhum. que deve haver é um casamento, como se fala, é uma aliança das duas, né? Então, isso que tá dizendo que elas precisam ter porque tudo é Deus, tudo foi criado por Deus, né? Todo princípio Uhum. inteligente do planeta é Deus. Então, isso que precisa existir. O dicionário, quando a gente fala em alavanca, né? Ele fala que alavanca é uma barra com auxílio da qual é possível mover ou erguer algo, né? Então, esse é o sentido real Sim, de alavanca. Porém, alavanca aí, né, está sendo utilizado no sentido figurado, né? E quando está sendo utilizado no sentido figurado, ela pode ser também uma força moral, pode ser algo que impulsiona, né? E é nesse sentido que o texto traz para nós, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, ou seja, elas empurram a inteligência humana, o progresso do homem para frente, para adiante, né? E aí diz, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, né? Então, é muito fantástico nós sabermos que tanto uma quanto a outra nos empurram para frente. A religião, né? E aí nós entendemos a religião, Kardec entende a religião como aquilo que nos religa a Deus, né? Não aquela concepção de sim, religião cheia de dogmas, cheia de preconceitos, uma religião que é castradora, não é isso que Kardec está dizendo. Kardec está não, mostrando uma nova face da religião, né? Uma religião que nos apresenta uma moralidade segundo os princípios do Cristo, segundo os princípios de Deus. Por quê? Nós não podemos nos esquecer de que esse item ele vem depois dos itens que nós já lemos, e eles fazem parte do mesmo capítulo que é não vim destruir a lei, né? Então nós temos aí a religião apresentada por Moisés, né? Que é o decálogo, a parte principal. Depois a religião que Jesus nos apresenta, ou seja, a moral cristã, e o espiritismo,
que ele não traz uma nova moral, mas ele nos auxilia a entender aquilo que veio antes. Então, o Espiritismo, como Sim. Cristo, ele não veio destruir a lei, mas ele vem apresentar uma nova face, aquilo que seria uma nova concepção de religião. Né? Ana Amélia Uma gostaria de nova comentar? interpretação. Uma nova interpretação, justamente. Sim. É isso mesmo, Patrick. A negação de qualquer uma das duas, né? Tanto da ciência como da religião, seria como negar a obra de Deus, né? Eles são de ordem divina, né? O progresso, o desenvolvimento intelectual e tecnológico da humanidade propiciados pela ciência, né? E a religião nada mais é do que a religação do homem com Deus. Então, tudo isso é princípio divino, né? É do princípio de Deus. Então, não O há que nós como não podemos, negar. o que nós não podemos nos esquecer é que tanto as leis da ciência quanto as leis morais, elas têm a origem no mesmo princípio, né? É isso que você está falando. Sim, exato. E é assim, esse desequilíbrio que criou essa incompatibilidade veio assim de uma observação incompleta das coisas e do ponto de vista exclusivo, como a Roseli falou, né? E Uhum. daí eu acho que já vem agora no próximo parágrafo, justamente falando sobre onde que vai chegar esse traço de união para desfazer esse ponto de incompatibilidade. E por falar no próximo parágrafo, você poderia lê-lo para nós? Claro, Vamos lá, então. Consegue ver? sim, Tá. são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Uhum. Gostaria de começar comentando, Ana Amélia? Pode ser, dando continuidade, né, ao que a gente estava falando, o que acontece com o advento do Espiritismo, né, foi chegado o momento adequado, né, de estágio de evolutivo da humanidade, em que a ciência ela deixa de ser exclusivamente materialista para levar em conta também o elemento espiritual. E a religião, por sua vez, ela tem que deixar de ignorar as leis orgânicas, né, imutáveis que regem a matéria. Então, essas duas forças caminhando juntos se beneficiam mutuamente. Porque a religião, tendo como base a razão, ela não pode ser negada pela ciência, né? Porque ela se submete à lógica dos fatos. Uhum. Isso mesmo. E você estava falando aí, eu estava lembrando assim que tanto nós precisamos parar de acreditar que a ciência é infalível e que a religião também é infalível. Porque se nós olharmos para os exemplos que nós temos no passado, nós vamos ver muitos exemplos em que a ciência falhou e que a religião falhou. E é natural que seja assim, né? Porque nós vivemos no planeta de provas e expiações, onde nós conhecemos ainda parte da verdade, né? Nós conhecemos aquilo que a nossa inteligência é capaz
de atingir aquilo que nós somos capazes de captar. Se nós olharmos, por exemplo, para o modelo cosmológico, vamos dizer assim, durante muito tempo acreditou-se que a Terra era o centro do universo, né? E a ciência veio e falou: não, não é assim, né? O Sol é o centro do sistema solar, né? Os planetas giram em torno do Sol, e tudo isso foi jogado por terra. E quando nós olhamos, por exemplo, para os livros da Bíblia, toda a concepção que eles têm lá é de uma concepção geocêntrica, né? Nos Salmos está escrito desde o nascer ao pôr do sol. Nós sabemos que o sol nem nasce nem põe, né? Isso é uma impressão que nós temos do nascer e do pôr do sol. Na realidade, a Terra está girando em torno do sol, né? Não é o sol que está girando em torno da Terra. E quando nós temos na Gênesis, né? Gente, tem um livro de Kardec que eu mais gosto, é a Gênese. Né? Eu acho que a Gênese traz toda essa questão, né, de ciência e religião, porque é onde tudo começa, né? Nessa obra, a Gênese, começa falando de como surgiram as coisas, como surgiu o mundo, como tudo surgiu. É uma obra interessantíssima. Aqueles que tiverem curiosidade, podem procurar na internet. A FEB, Federação Espírita Brasileira, ela disponibiliza esse livro em PDF gratuitamente. Né? Então, no livro A Gênese fala isso, né? Fala, por exemplo, só um exemplo que eu estou dando de que a ciência ela evolui, né? Que fala sobre essa questão, sobre os sistemas cosmológicos. Era uma crença geral, né? As pessoas acreditavam que a Terra girava em torno, que o Sol girava em torno da Terra. O capítulo 5º da Gênese, ele se chama Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Né? Então, eles acreditavam que era assim. E depois nós vimos que houve uma evolução. Do mesmo modo, a religião. Né? O Evangelho nos traz essa evolução. De Moisés para Jesus, de Jesus para os tempos atuais. Né? Então, a religião evolui, né? A ciência evolui, e eu acho que isso é importante, né? Nós percebermos isso. Roseli? Então, teve essa evolução, né? Então, agora, o que é necessário? A religião dar as mãos à ciência, a ciência dar as mãos à religião, né? E por quê? A ciência, ela definiu seu campo de ação apenas material. A religião definiu seu campo de ação no lado espiritual, porém com muitos dogmas, né? Ignorando a ciência. E isso não dá, porque umas são as leis morais e a outra são as leis naturais, né? Tem que fazer essa junção para que haja o verdadeiro entendimento do ser humano sobre toda a sua existência, tanto material quanto espiritual. E o Espiritismo veio trazer essa elucidação de que é necessário essa junção das duas, né? Que ambas devem se dar as mãos, né? E aí nós já caminhamos para o último parágrafo que eu vou ler agora. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem, é toda uma revolução moral que neste momento se opera, ou melhor,
Deixa eu parar. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanhar. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Eu acho fantástico esse trecho que fala que eu queria até grifar aqui, né, para a gente poder discutir sobre isso, né? Esse traço de união entre a ciência e religião está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Eu acho fantástico, né, essa frase que está aí nos livros dos espíritos, ou seja, o espiritismo, ele né, que isso é o que o espiritismo faz, né? Conhecer as leis do mundo espiritual, ou seja, essa revelação que nos foi dada pelos espíritos e as relações deste mundo com o mundo corpóreo. E aí nós vemos que as leis que regem o mundo espiritual, né, na realidade, são as leis que regem o mundo corpóreo. E elas se relacionam, né? Então, isso é o que traz para nós essa segurança. E aí nós voltamos no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que temos a frase, né, que é o mote do Espiritismo. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Né? Então, a religião que pode encarar a razão face a face, né, é inabalável. Né? Não é mais aqueles pontos que nós víamos falíveis na religião, nem na ciência. Sim, Né? sim. Roseli, gostaria de começar? Então, esse parágrafo, ele vem assim, mostrar que realmente deve haver um casamento saudável entre as duas, né, entre a ciência e a religião. E que aí tudo vai ser melhor compreendido. A evolução do ser humano, que entender que a hora que houver essa união, a evolução será muito maior para a humanidade, né? Vai ser assim, um salto gigante na evolução da humanidade. Essa união que as duas devem fazer, porque aí não vai ter mais nada vamos dizer assim, que venha contra a lei da reencarnação, contra as leis da ação e reação que o ser humano vive hoje, né? Uhum. Que nós temos, que às vezes o ser humano vive, mas não entende, né? Não entende o que está, por que está ocorrendo aquilo. Então, a partir desse momento que houver essa unção, vai vir uma clareza maior para todos nós, seres humanos, e isso vai impulsionar muito o progresso da humanidade, espiritualmente, principalmente. Com certeza. Ana Amélia? Então, Patrick, essa frase, esse trecho que você sublinhou, realmente, né, o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, encerra justamente o que o Espiritismo veio trazer. Ele veio trazer esse esclarecimento, essas explicações, né, sobre essas relações. E Kardec, através do método que ele usou, se você me permite, eu busquei um pouco no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, que se intitula Método,
tem um trecho assim: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Como nenhuma outra ciência, não pode ser aprendido como se estivéssemos brincando. E eu recorri também ao conteúdo estudando o livro dos médiuns, do Jacobson Trovão, que ele tem vários vídeos, como um curso estudando o livro dos Sim. médiuns, né? E ele fala muito sobre esse capítulo 3 do método usado por Kardec, que Kardec, no livro Obras Póstumas, ele tem um capítulo, Minha Iniciação no Espiritismo. Ele descreve o método que ele utilizou para chegar até a codificação da doutrina, né? Porque os livros básicos, os 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, a gente não pode se esquecer que eles não foram psicografados, né? Não veio aquela coisa pronta, é fruto do trabalho de Kardec com os espíritos e os médiuns, né? Então, Isso. para a gente entender melhor esse método usado por Kardec, se eu estiver me estendendo demais, você fala. Não, pode falar. Ele estudou no Colégio Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. E o modelo de ensino de Pestalozzi, que influenciou o mundo todo, até hoje. Ele permitiu que Kardec pudesse interpretar melhor, né, os ensinamentos dos espíritos. Por quê? Esse método de ensino e aprendizagem ele tem algumas características. Por exemplo, a educação deve desenvolver o ser humano integralmente, como uma unidade de coração, mente e mão, ou seja, ele incentiva a educação moral e intelectual ao mesmo tempo, né? Ele também diz: a instrução não dispensa a intuição. E a experimentação deve reger todo o aprendizado, partindo de elementos da realidade para chegar à verdade. Esse método experimental ele foi criado por Francis Bacon e é um método no qual Kardec se baseou, porque até então o método mais utilizado era o da hipótese. Então se lançava uma hipótese e buscava fatos para tentar comprovar. Kardec ele fez o caminho contrário a isso. Ele partiu da observação dos fatos. Ele não tinha ideias preconcebidas, ele não tinha hipóteses. Ele apenas ele realizou reuniões mediúnicas, né? Ele ouviu médiuns, como você já disse, diversas partes do mundo, as respostas em relação às mesmas perguntas, né? E sobre tudo isso, ele fez um estudo sistematizado, seguindo o método da ciência, para chegar a compilar a doutrina espírita, né? Então, esse é todo o embasamento de qualquer crivo que se use para avaliar a doutrina espírita. Então, dentro dessas obras básicas, tem todas essas leis que regem a relação do mundo espiritual com o nosso mundo físico, que nada mais fazem parte dos que as leis que regem a vida como um todo, né? A vida material e a espiritual são as mesmas leis, as leis da natureza, as leis de Deus, né? Chamadas leis naturais, né? Quando a gente vai no livro dos Espíritos, a gente vê lá, né, que sobre as leis naturais é um capítulo bem interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? O livro dos médiuns, ele é extremamente científico, né? Ele traz a parte científica toda da doutrina dos espíritos, do espiritismo. Roseli, suas considerações finais?
Sim, então, só para fechar, né? Então, a gente vê que Kardec usou toda essa questão, ele foi pela ciência, né? Então, fica bem claro que o Espiritismo, ele não veio para brigar, nem dividir, ele veio para unir, né? Kardec deixou isso bem claro. E aqui, logo após esse parágrafo que você, essa frase que você grifou nesse parágrafo, tem uma outra frase que diz o seguinte: essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Então, acho que que o objetivo é esse, né? Vencer o materialismo, vencer tudo aquilo que barra o ser humano de se elevar e de chegar a Deus sem dogmas, né, sem preconceitos, chegar a Deus diante de todas as leis naturais que regem, leis morais e naturais que regem ao planeta, e sem também interferência, né, de conceitos aleatórios. Com certeza. Ana Amélia, gostaria de fazer suas considerações finais? Só que nesse trecho do último parágrafo, a lei do progresso é de ordem divina, portanto, mudanças, principalmente nas relações sociais, são inevitáveis e ninguém terá força para se opor. Então, a partir do Espiritismo, né, da revelação, e como em toda a história da humanidade, nós caminhamos para a nossa evolução, né? Então, quer se queira ou não, nós somos arrastados pelo movimento evolutivo, né? E as mudanças são inevitáveis, né? Veja o que nós vivemos hoje, por exemplo, em relação à pandemia, mudanças sociais, né? Mudanças de hábitos e de formas de nos encontrar, como nós estamos aqui nesse momento. Uhum. Né? É a lei do Live, progresso. trocando ideias, né? É a lei do progresso. Nós estamos aí sujeitos à lei do progresso. E se nós formos observar, né, existem acho que 10 leis, é isso, Roseli? São 10 leis que o Espiritismo nos apresenta, eu não lembro o número, mas são, né, tá lá no livro dos Espíritos, lei disso, lei daquilo outro. Então, lei do progresso, lei de destruição, né, e aí a gente vê que são nada mais, nada menos que as próprias leis naturais, né? E antes de pedir para a Roseli fazer a oração final, eu vou ler um trechinho de um texto do Emmanuel, né, que se chama Ciência e Religião. Está na obra Trilha de Luz. Diz assim: toda controvérsia caprichosa é desarmonia. Todo conflito pessoal é perda de tempo. Toda guerra exige a recapitulação. A ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro, a caminho da sabedoria. A religião na Terra é um acervo de revelações parciais do céu para o coração, a caminho do amor. Ciência e religião representam meios. O bem geral é o fim. Não nos vale o dilúvio das palavras, mas um simples gesto de entendimento e de auxílio nos transforma para a elevação substancial. É justo o exame, é aconselhável a indagação, é sublime o ato de crer, é divino o fervor da fé. Mas, se buscamos o amor e a sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Um homem perdido na praia pode teorizar brilhantemente sobre o grão de areia, exalçando a própria inteligência. Mas aquele que consegue galgar uns poucos degraus do monte pode enxergar a paisagem e orientar os passos vacilantes de seu irmão. Estendamos nossos braços para a vida e auxiliemos sempre. O coração nas mãos para iluminar a mente, através do serviço,
deve ser a fórmula ideal de ascensão para os cimos da vida. Não nos esqueçamos de que o sábio dos sábios e o anjo dos anjos, sem analisar o mundo e sem julgá-lo, amou e auxiliou, sofreu e sacrificou-se até a cruz, convertendo-se então em luz eterna, a clarear-nos a senda para o infinito. Lindo, né? Esse trecho de Lindo. Rô, pode fazer a prece para nós de encerramento? Sim, claro. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai Celestial, de almas agradecidas pela oportunidade de estarmos aqui juntos, realizando esse estudo, com todos os nossos espectadores, todos aqueles que estão nos acompanhando, na certeza que Divino Mestre está abençoando e amparando a cada um, seus familiares, a todos os habitantes do planeta. Pedimos a Jesus que interceda por todos aqueles que necessitam, nesse momento, de um bálsamo, de paz, de alegria, de felicidade, de saúde, né, de luz em suas vidas. Que todos sejam abençoados. E vamos encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Roseli, mais uma vez, por estar comigo. Obrigada a você e a todos aqueles que estão nos acompanhando pela audiência. Obrigado, Ana Amélia, por estar mais uma vez comigo. Gratidão a todos. Legal, então, pessoal. Então, mais uma vez, nós vamos nos despedindo de vocês. Eu vou fazer mais uma vez pedido àqueles que ainda não se inscreveram, né, no canal do YouTube, que se inscrevam, né? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, é muito importante para nós, né, ter esse envolvimento com você que assistiu a esse vídeo, que é espírita, né, que é um divulgador da doutrina. Então, quando você curte, quando você se inscreve, quando você comenta, isso gera envolvimento para o nosso canal e assim nós conseguiremos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado e lembrem-se, ajuda-te que o céu te ajudará. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou rodar a vinheta final e eu peço que vocês aguardem um minutinho, tá bom? Roseli e Ana Amélia. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.